Muito bem, nós estamos começando a nossa Escola Bíblica Virtual de hoje, o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, e que nesse tempo de quarentena está sendo feito por esta sala, participando você aí no Facebook. Quem estiver ligado já pode compartilhar esta página para alcançar mais pessoas. Seja bem-vindo à nossa Escola Bíblica Virtual. Neuza, nossa diretora, tem a palavra para nos conduzir. Bom dia, pastor Neemias, pastor Marcelo Vale, pastor Dagoberto, professora Maria José. Bom dia a todos. Nossa palavra de boas-vindas a todos vocês que hoje serão os professores desta lição e a todos que, de qualquer outra forma, venha participar conosco desse estudo. Quem aqui gosta de ganhar presente? Todos nós gostamos, né? Todos nós gostamos de ganhar presente, mas o que é presente? Presente é uma dádiva, algo oferecido a alguém com sinal de apreciação. Presentear tem como seu significado mais profundo e espontâneo fazer o outro feliz, propiciando prazer com um gesto de carinho, aceitação, gentileza. Enfim, o presente torna-se assim o símbolo daquilo que nos une ao outro. E agora falaremos do maior presente. Nosso tema de hoje Alô? Neuza, pode prosseguir, estamos ouvindo. Tá? O meu pifou aqui. Desculpa, gente. Técnica aqui. E hoje falaremos do maior presente. Tema de hoje, presente de Deus para o mundo. Vamos orar nesse momento, pedindo a Deus pelo nosso estudo. Oremos, eu peço irmão Jailton que nos ore, que ore conosco nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, recebe a nossa gratidão, Deus, por essa rica oportunidade, Pai, nesse dia de domingo, nesta manhã, podermos nos unir no estudo da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo e te pedimos, Senhor, a Tua administração, a Tua ministração em tudo que há de acontecer aqui, Pai. O Senhor já foi o assunto, que Deus esteja administrando e que cada professor possa transmitir aquilo que o Senhor já colocou no coração, de forma que a Tua igreja, os ouvintes, Pai, possam ser tremendamente edificados, abençoados pela Tua palavra, Amém. trazendo esclarecimentos acerca da Tua palavra. Toma, Pai amado, toda a liderança, pastor Neemias, a irmã Neuza, e cada professor, Pai. Abençoa cada um de maneira especial, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Pastor Neemias. Muito bem. Então, como já a Neuza fez essa apresentação, nós vamos trabalhar sobre hoje sobre o tema Cristo, o presente de Deus para o mundo. A introdução da lição traz um texto do pastor Isaltino, que é o autor, lembrando que na política internacional do Oriente, o rei de uma nação, para se sentir seguro, enviava presente a outro rei de uma nação mais forte. Então, o mais fraco sentia-se na obrigação de ajudar ou de angariar a simpatia daquele que era mais forte. Isso era um gesto que significava
ter boas relações, buscar a paz, buscar o entendimento. Não sei se as pessoas se lembram, mas quando Jacó e Esaú ficaram brigados um com o outro e se separaram, Jacó teve que fugir e houve medo, pavor. Depois de um tempo, Deus manda Jacó voltar, e quando Jacó retorna com toda a sua caravana, ele, com medo que Esaú vingasse o que ele fizera, ele prepara uma série de presentes e na frente vai aquele presente. Então, isso é uma cultura que foi passando de tempos para tempos. Então, isso aí é uma figura do ato de propiciação, quer dizer, o mais fraco se apresenta ao mais forte com um presente para retirar a possibilidade que aquele imponha sobre ele, o mais fraco, um castigo ou então um juízo. A palavra propiciação não é muito comum na nossa língua, vem de propiciar e significa exatamente isso, tornar favorável, é assumir uma condição em que um gesto cria relações de amizade entre duas partes. O termo grego é hilasterion, que significa Deus se tornou favorável mediante a morte de Jesus. Então, a palavra propiciação está ligada a este sacrifício. E destaca o autor que é uma palavra pouco usada e não é muito comum, mas esse é o sentido. O presente teve um preço que foi pago. O verbo no hebraico, propiciar, é kiper, fazer amizade, juntar partes que estavam em conflitos. E daí vem a ideia de reconciliação. Cristo é aquele que faz a reconciliação entre o Deus Santo e o homem impuro, o Deus eterno e o homem limitado, o Deus santo e o homem pecador. Cristo, então, tornou essas duas partes amigas através do seu sacrifício. Então, a propiciação é um ato totalmente de Deus sobre as nossas vidas. Eu passo, então, a palavra ao ponto 1, que é o professor... Me ajudem agora. Pastor Marcelo. Marcelo Vale, isso. Bom, primeiramente, Deus abençoe a todos que estão na sala, que estão no Facebook. É uma alegria muito grande estar com os irmãos. Cristo, presente de Deus. O texto que é colocado é 2 Coríntios 5, 18 e 19, que o irmão pode acompanhar aí onde estiver. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não reputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Ponto 1. A ira e misericórdia de Deus. Para entendermos o conceito bíblico de propiciação, precisamos conhecer os atributos comunicáveis de Deus e como o Pai se relaciona com o pecado. De acordo com Berkhof é um teólogo que ele sistematizou a teologia cristã e um excelente teólogo, um excelente livro, quem puder ler e ter em casa. Os atributos comunicáveis de Deus, Deus como espírito pessoal, nós temos A, espiritualidade de Deus, B, os atributos intelectuais de Deus e C, os atributos morais. Nós vamos nos deter nos atributos morais. Quais são os atributos morais de Deus? Bondade de Deus, santidade de Deus, justiça de Deus. Meus irmãos, quando o homem pecou, a santidade de Deus não pode se relacionar com o pecado. Deus não quebra suas leis ou seus atributos, a não ser por amor. Deus não quebra suas leis ou seus atributos,
a não ser por amor. Havia um paradoxo nos atributos de Deus. Sua santidade mantinha afastado o homem, sua justiça, o homem merecia ser condenado, sua bondade queria perdoá-lo. Como conciliar essa situação que foi feita a partir da queda e do pecado do homem? E nós vemos o termo ira, que é colocado nessa lição. Ira não é ódio, mas indignação, afastamento diante do pecado. Exaltino, o pastor Exaltino, faz uma colocação muito forte com relação a Deus, que é: ira não se remove, ela se desvia. Salmo 78, 38. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Se Deus não se indignasse contra o erro e o pecado, não seria santo. Por ser santo, ele se ira contra o pecado. Por ser santo, ele também tem misericórdia. E aí vem o segundo ponto que vamos entrar e vamos entender tudo o que foi colocado com relação aos atributos comunicáveis, com relação à justiça, com relação à santidade, com relação à bondade. Como remover a ira de Deus? Um ponto inegável que a Bíblia toda nos mostra: nós não temos condições de chegar a Deus por nossas próprias forças. Só por meio de Cristo. O homem não tinha capacidade de autossalvar. Para ser salvo, Deus tinha que salvá-lo. E como muito bem colocou o pastor no início, a palavra propiciação vem do propiciar, que significa tornar favorável. Como o homem pecador poderia se tornar favorável a Deus se ele não tinha forças para isso? E mais uma vez coloco um tópico aqui, Romanos 3, 25, a qual Deus propôs uma propiciação pela fé no seu sangue para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Como Deus pode resgatar, pode tornar propício o homem que não tem condições de se autossalvar? Só tem um jeito. Ele fazendo isso, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Propiciação, termo grego, hilasterion, que significa que Deus se tornou favorável a nós pela morte de Jesus. Meus irmãos, e agora eu quero chegar em dois pontos importantes que muitas vezes nos passam despercebidos, para nós entendermos mais a palavra de Deus. Deus, na sua revelação, durante toda a revelação bíblica, usou palavras, signos. E quais são esses signos? O grego, o hebraico, os contextos em que foram escritos, e o homem foi inspirado por Deus, homens inspirados por Deus, escreveram esta revelação. Só que os signos, eles têm um tempo determinado. O hebraico foi escrito numa cultura que tinha a língua como hebraico, tinha costumes relacionados à cultura hebraica. Já Paulo vai usar o grego, que tem costumes e práticas de sua cultura. E para nós entendermos estas questões, nós temos que entender estas linguagens. Mas Deus, além de falar pela palavra, ele também fala através dos símbolos. É importante entender o que vem a ser essa propiciação, porque o propiciatório era a tampa da Arca da Aliança que ficava no Santo dos Santos. E lá tinha dois querubins, um de frente para o outro, e a tampa era toda feita de ouro. E no Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia sobre o propiciatório sangue. E aí ficamos a pensar, mas o que simboliza tudo isso? O que simboliza dois anjos, uma tampa de ouro e o sangue sendo aspergido como símbolo de perdão? Isso remete ao sangue derramado por Cristo Jesus. Ou seja, os símbolos, eles nos remetem para o futuro. Os símbolos, eles se abrem. E Deus fala através de sua palavra e fala também através dos símbolos. Então, propiciação é Deus, na pessoa de Jesus, reconciliando o homem consigo, pois este não tinha condições de se autossalvar, de tornar-se redimido, tornar-se propício
para Deus. Ou seja, os signos, as palavras e os símbolos, Deus utiliza muito na Bíblia Sagrada para mostrar cada vez mais ao homem a sua grandeza e a profundidade da sua revelação especial. Mas aí tornou uma coisa interessante, como Deus iria resgatar o homem, visto que ele tinha pecado, e Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o fruto do pecado é a morte. Como então Deus iria resgatar este homem para torná-lo amigo dele de novo? E aí vemos o grande amor de Deus. O onipotente, o todo-poderoso, fez-se servo em Jesus. O onipresente, que está em todo lugar, fez-se presente em Jesus. O onisciente, que sabe todas as coisas, fez-se ciente em Jesus. O imortal morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. O sem pecado, o santo, levou todos os pecados na cruz. E tudo isso ele fez por amor. Eu não conheço maior amor do que esse. Deus te fez servo. Deus morreu na cruz, a pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Deus se fez ciente, Deus ensinou na pessoa de Cristo. E tudo isto para tornar o homem propício a ele, para resgatar este homem. Tudo isto ele fez por amor. Deus tornou propício o homem por amor. Deus resgatou o homem por amor. Não existe maior amor do que esse. E em 2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, não foi o homem com as suas virtudes, com a sua ética, com o seu conhecimento, e tornou-se propício a Deus. Foi Deus, no seu amor, que encarnando, nos resgatou, pois não tínhamos condições de pagar o preço. E lembrando que a Bíblia usa palavras, mas usa símbolos para nos remeter cada vez mais à grandeza e à profundidade de Deus. Deus nos abençoe. Amém. Vamos lá, então. Eu não sei se alguém tem alguma abordagem ou alguma pergunta. Se tiver, por favor, desligue o seu microfone e pergunte, então, ao pastor Marcelo sobre esses dois pontos. O pastor Marcelo fez a abordagem dos dois primeiros pontos, em virtude de um ser bem colado ali ao outro e menor também. Então, qualquer abordagem de qualquer pessoa na sala, por favor, pode fazer ao pastor Marcelo, ou então algum comentário, por favor. Se não, deixa eu dar o pontapé aqui, pastor Marcelo. Como é que a gente é capaz de conciliar ira de Deus e amor de Deus? São coisas incompatíveis? Por favor, se o irmão puder comentar um pouquinho, que a pessoa pode pensar, poxa, então Deus se ira, poxa, ele não é amor, ele não é bondoso. Se o irmão pudesse dar uma palhinha objetivamente sobre isso. A ira de Deus, como bem abordei, não é Deus com ódio do homem. Deus, na sua santidade, ele não tolera o pecado. Mas, ao mesmo tempo que ele não tolera o pecado, ele criou toda uma situação, e já vemos em Gênesis 3,15, quando nos fala que a semente da mulher ia pisar a cabeça da serpente, ele já vai conciliar, já vai possibilitar que o homem fosse redimido. E esse homem não tinha condições de se redimir. Quem redimiu foi o próprio Deus. O próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. Então, se a ira mostra que Deus não tolera o pecado, a sua bondade resgatou o homem. Muito bem. Mais alguma abordagem de alguém que esteja na sala? Por favor. Sobre esse ponto, Deus é amor. Onde é amor, não há espaço para ódio. Não há espaço para ódio. Essa ira, como muito bem foi colocado, é indignação de Deus em relação ao pecado cometido pelo homem.
não é isso? E a gente entende que, se não houver um mínimo de indignação, pode acontecer um conformismo. E Deus é santo, é justo o tempo todo, santo, santo, tanto. E ele que faz, ele elabora o plano para resgate do homem em pecado. Isso, eu entendi desta forma. Muito bem, que bom. Mais alguém quer fazer alguma abordagem sobre esses dois pontos aí, agora, por favor? Senão, nós vamos passar, e eu preciso tirar uma dúvida aqui agora, porque, como eu falei para vocês, nós estávamos aqui desde 9h15, houve um travamento, acho que no próprio sistema, a internet funcionando tudo, mas não abria. E eu não me lembro de ter visto a irmã Maria José, mas ela faria, se não me engano, a introdução, não é isso? Não, é o último ponto, ponto O último, 4, então a eu obra não de atropelei. Cristo. Então, tá bom, acho que eu não atropelei, não. Eu também Obrigado, tive então. esses conflitos, fiquei bem ansiosa aqui, mas consegui entrar. Ok, então agora é o pastor Dagoberto, não é isso? Não, eu sou o terceiro. Terceiro, isso, exatamente. É o O próximo. terceiro. Já é o irmão. O terceiro o assunto, na verdade, meu é a ideia do tabernáculo, mas esse é o terceiro ponto. Sim, o Mas, pastor se não Marcelo quiser, já abordou o 1 e o 2. já vou. Pastor, o irmão se mutou aí, não, né? Saiu aqui, mas agora acho que voltou. Ok. Ok? Então, Tá. veja bem, o irmão, o pastor Marcelo fez um resumo de 1 e 2, não é isso, pastor Marcelo? Ok. Isso. Aí o irmão 3. Pois não, querido, pode seguir. Tá. Então, sou eu, né? Isso. Ou é o pastor Marcelo? É o irmão, pastor Dagoberto. Pode seguir a bola. Ok. Então, me impressiona, na verdade, esse amor desse Deus maravilhoso, o amor ágape, que nós podemos ver, como o pastor Marcelo falou, desde o Éden, quando o homem caiu, impossibilitado de, na verdade, continuar aquela jornada, porque ele saiu da presença de Deus. Ele, na verdade, não continuou aquela imagem e semelhança que Deus havia preparado para os seus semelhantes, para o homem. A imagem e semelhança de Deus. As pessoas não conseguem entender muito bem isso. Quando se fala de salvação, você precisa aceitar Jesus, você precisa estar salvo. As pessoas não conseguem compreender isso. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós não conseguimos entender muito bem. Então, a primeira profecia de Deus foi exatamente essa, que o pastor Marcelo até comentou, em Gênesis 3,15, que fala da serpente, que ele traria da mulher a pessoa que iria esmagar, na verdade, a cabeça da serpente. Eu preparei um vídeo, pastor, para esse material, esse comentário. Se for possível, eu posso colocar aqui, só do comentário. Pode ser? Então, vamos ver se Ok. consegue ser projetado aí. Vamos ver. Somente o anfitrião pode compartilhar nessa reunião. Então, se o irmão... Estou ouvindo o irmão? Não, né? Não, não consigo por aqui. Se não autorizasse aí, eu conseguiria. O irmão está me ouvindo, não? Desculpa, meu microfone estava ligado. Já está autorizado, pastor. Pode soltar. Já estou autorizado ao vídeo? Ok, então, Tá. vamos ver. Ok. Isso aqui. E onde é que está? Está aqui. Vídeos.
Oi, vou projetar agora, irmão. É que tudo como a primeira vez, né? A gente fica com um pouquinho de dificuldade, mas ele está aqui no favorito, está no Google Drive. Vamos ver. Perdão aí pela falta de experiência aí, né? Tá aqui, ele só me dá aqui fotos, mas atualização concluída. Não. Pastor, irmão está com dificuldade? Vai preparando, a gente passa daqui a pouco, então, só para a gente não... Ok, então passa o assunto para outro, irmão, que aí, mas o irmão me deixa aí livre, né? Me deixa autorizado a projetar, que ele está aqui, um vídeo muito bonito que eu preparei, mas eu da outra vez projetei em outra tela, né? Mas dessa vez eu esperei que projetaria aqui. Então, tudo bem. O irmão passa a outra pessoa, e daqui a pouco eu... Tá bom, então, pastor. O irmão, então, não quer fazer comentário aí agora nessa parte, não, né? Porque o próprio vídeo que eu preparei seria exatamente o comentário global, né? Sobre o tabernáculo e tudo mais. E eu poderia fazer, mas sem as imagens. Então, como eu preparei, aí eu peço ao irmão que me permita depois passar para os irmãos esse audiovisual. Irmã Maria José, então, seguiria, não é isso, irmã Maria José? Vamos seguir com a irmã. A irmã pode seguir. Bem? Pode seguir, irmã. Minha internet não está muito bem, não, mas vamos trabalhando. Bom, ponto 4 trata-se a obra de Cristo, da obra de Cristo. Ai de nós se não fosse essa obra de Cristo, nós vamos ver no desenrolar aí desse ponto. O texto base é Lucas 18, de 9 a 14, que diz o seguinte: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais roubadores, justos e adultos, como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia de mim, pecador. Então, a gente vê aí, nesse texto, a presença de 2 indivíduos igualmente dependentes do amor de Deus, igualmente em condições de pecado, na mesma condição de pecador, só que com atitudes diferentes, com posturas diferentes. Um se considera o tal, o bom, o que faz perfeito, o que cumpre um ritual dentro de uma lei, provavelmente fazendo boas obras, e por isso se acha bom. E a gente destaca o perigo de se achar bom. Quando o indivíduo se acha bom, ele está acima de tudo e de todos, está acima, de repente, até do próprio Deus, que se acha na condição de cobrar, acha que Deus deve a ele e não ele deve a Deus. O publicano pedia a Deus que fosse sua propiciação, porque reconhecia sua condição. Ele é pecador, diferente, muito, muito diferente do fariseu. O publicano, ele se dívida a Deus, dívida que ele não teria condições de pagar. Como bem foi colocado na introdução, soberanos se presenteavam, né? Lá na introdução, um rei presenteava o outro
como uma de tornar favorável um relacionamento, uma aceitação, dava um presente na forma para ser aceito. E aqui, na condição de pecador, que presente poderia ser dado? Não teria como. O pecado ofende a Deus. O pecado deixa o homem distante de Deus, sem condição de estar na sua presença em santidade, em espírito. E então o que Deus faz? Por amor, Deus abre o caminho. Deus segue na frente. A missão de Jesus é muito bem definida, segundo a lição, né, o segundo texto. A missão de Jesus é muito definida aqui nesta parábola do fariseu e do publicano, muito bem definida. Ele é presente divino que reaproxima duas partes afastadas. Duas partes afastadas, vamos corrigir aí. Ele é o que lá na lição 5 que a gente estudou, vamos rememorar? Ele é o catalagê daquela lição 5. Todos devem se lembrar. Que era o catalagê? O que cessa a inimizade e aproxima duas partes que antes eram hostis. Faz a reconciliação. Deus e o homem em campos opostos, agora, amigos na pessoa de Jesus. Esse é o catalagê, o termo grego, né, que significa essa reaproximação, essa reconciliação. Deus, então, parte na frente. Aleluias, aleluias. Deus nos amou primeiro. Ele é autor da propiciação. Deus sai na frente. Por quê? Porque ele é santo, santo, santo. Ele cria a ponte para resgate do pecador. O publicano sabia que não era bom, não tinha nada de bom, que era pecador, estava morto pelo pecado e que só teria o perdão como propiciação, como um presente de Deus, a obra de Cristo, um favor imerecido. Nós não merecemos nada de Deus. Na condição de pecador, não arrependido, eu estou entendendo dessa forma, nós não merecemos nada de Deus. Nós não temos condições de propiciar nossos pecados. Jamais, jamais. É muito forte isso. Deus, por amor, ele envia Jesus para morrer na cruz. Ele endereça graça merecida. Graça de Deus. O perdão de graça. É graça de Deus. É totalmente 0800. É absolutamente de graça. Perdão não tem preço. Perdão não se compra. O perdão não se vende. Né? A gente lembra do Lutero, o perdão não se compra, o perdão não se vende. O perdão foi liberado por Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus na cruz, ele tornou propício Deus a nós. Foi liberto pelo alto preço, o pecador foi liberto pelo alto preço do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação. Romanos 3:25. Eu já tirei aqui bem rápido para não perder tempo. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Então, se temos fé em Deus, se entendemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário como a única forma de pagar o pecado que cometemos um dia, então nós somos libertos. É preciso ter fé em Deus, é preciso aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador. Jesus faz a propiciação pelos nossos pecados. Nós somos o quê? Justificados em Cristo. Hebreus 2, 17
misericordioso e fiel sacerdote naquilo que é Deus, para expiar os pecados do povo. E em Gálatas 1, 3, 4, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nós. Jesus presenteou o Pai com a sua vida para nos conseguir o perdão. A oferta aqui é do Filho. Ele tempera a ira de Deus, né? Ele tempera a ira e a misericórdia de Deus. Jesus, então, é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é nosso advogado junto ao Pai. Em João 4:10, o Filho é presente dado pelo próprio Pai. E a gente achou bastante interessante quando o autor colocou, né, o pastor Exaltino, ele colocou essa parte na lição. Eu estou um pouco atrapalhada aqui pelos improvisos que eu tive que fazer de último momento, e eu até gostaria de ler na própria revista, mas o nosso tablet aqui, abriu. Ele coloca 2 momentos de presentes entre soberanos. Deus acima de tudo, de todas as coisas. Deus entrega o presente Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos redimir, para que, né, por ele tornássemos favoráveis a Deus. Né? Deus, então, se torna favorável. Ele partiu na frente. Veja bem, sem pecado nenhum, sem necessidade de fazer isso. Ele nos amou primeiro, ele seguiu na frente. Foi a quem o ofendeu e estendeu a mão. Então, e mais adiante, Jesus é que se presenteia. Interessante que esse presente, a obra de Cristo, é feita aí entre soberanos. Nós não presenteamos absolutamente nada. Né? Nós não presenteamos absolutamente nada. Diz assim, Jesus é a apropriação... Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 2:2. Por isso, ele é nosso advogado junto ao Pai. 1 João 2:1. Como o publicano não podíamos pagar nosso débito, Jesus o pagou e por isso nos defende. Não devemos mais a Deus, porque Jesus pagou os nossos pecados com a sua vida. Não se paga um débito 2 vezes. Olha só, nós não precisamos empreender sacrifícios de nossos corpos, fazer oferendas, porque Jesus já pagou os nossos pecados. Não precisamos nos penitenciar, porque o pecado é pago uma única vez e Jesus já pagou na cruz por nós. Tudo isso nos ajuda a perceber que aqui a propiciação deve ser tomada em seu sentido usual nas Escrituras. O escritor sagrado, vejam aí na revista, né? O escritor sagrado estava descrevendo a atividade de Jesus em prol dos homens como a única coisa que pode desviar a ira de Deus. Em 1 João 4:10, o Filho é presente dado pelo próprio Pai. Difere do pensamento de Hebreus, mas o que interessa é que não é um presente nosso. Não temos o que oferecer. O Pai ofereceu o Filho. Aqui não é o Filho que se presenteia ao Pai, mas é o Pai que oferece o Filho ao mundo. A morte de Cristo é um gesto de amor do Pai. Isto é confirmado em Romanos 3, 25, 26. Esse eu não separei para a leitura. Onde o Pai oferece o Filho como propiciação. Quem crê no poder do sangue de Jesus é perdoado. Sai da morte para a vida. Não mais viveremos em guerra com uma vez salvos. Cristo Jesus está todo sempre salvo. Agora nos seguir num caminhar em direção à santificação, para um dia alcançarmos a glorificação. Eu fico um pouco em conflito e até peço help aos universitários da hora, porque, veja, a palavra de Deus aqui nos diz que nós não somos nada, não temos nada de bom para oferecer. O homem
até aceitar a cria, aí que entra o X da questão, ele não tem condições de coisa nenhuma, de pagar, e continua não tendo condições de pagar. Eu concluo desta forma. Mas ele continua, nada tenho, nada sou, nada valho, nada presto. É assim? Aí a gente entra até num debate que a gente teve com a irmã Nilda na classe, e que de nós nada somos réis mortais. Mas Jesus veio, nos resgatou. Aceitamos a Cristo como Salvador e, diante desse momento, nós continuamos não prestando nada, coisa nenhuma? E aí eu entro com os meus questionamentos. Deus me amou primeiro. Se Deus me amou primeiro, se Deus enviou Jesus na cruz para morrer por meus pecados, ele achou alguma graça em mim. É porque ele me amou primeiro. Então, agora, diante de Deus, eu preciso ter no meu coração esclarecido que para ele eu tenho valor. E como para ele eu tenho valor, eu vou seguir numa caminhada contínua com meu Pai, guiado pelo Espírito Santo, caminhando sempre com o olhar em Jesus, fazendo da sua palavra minha regra de fé e prática, porque agora eu tenho valor. Eu não vou ser jamais mais valorizado que pessoa nenhuma. Independe se eu cumpra o ritual, o jejum, se eu ore, se eu entregue o dízimo. Grande coisa isso é apenas a minha parte. É a parte que cabe. É a parte que cabe ao ser humano fazer. Precisa estar submetido. Porque se ter razão, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou isso, e não sou como este publicano, não sou como este ou aquele, isso não me deixa em condições de superioridade a ninguém. Preciso seguir com o meu exemplo, dando exemplo de nova criatura, redimida, propiciada na pessoa de Cristo. Muito obrigada pela oportunidade. Amém, irmã Maria José, que bom. Eu não sei se algum irmão, alguma pessoa na sala gostaria de fazer alguma pergunta sobre este ponto, ou então alguma abordagem objetiva, a gente vai dar a palavra. Pode falar. Pastor, queria fazer um comentário aí. Pois não. Universidade de plantão, me ajude na questão, hein? Desculpa, Jair. Vou fazer um comentário aí. Tudo bem, irmã? Falando sobre o presente, sobre a obra de Cristo, né? O salmista, em um dado momento, o Salmo 116, ele cogita, né, uma possibilidade de dar alguma coisa a Deus por tantas bênçãos, por tanta graça que ele dispensa sobre nós. Ele pensava em dar alguma coisa, né? Mas ele mesmo ele responde para nós. O versículo ele fala assim: olha, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Aí ele responde: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Eu creio que se eu penso em presentear o Senhor, é tomando posse do presente que ele já nos deu. A obra de Cristo, a salvação em Cristo Jesus, toda a iniciativa foi tomada por ele. Só esse comentário que eu queria colocar aqui, ele já nos deu esse grande presente, é tomar posse dele. Nós queremos presentear alguma coisa ao Senhor, é tomar posse da própria salvação que ele nos deu. Não sei se foi... Perdão, eu estava mutado, eu mesmo. Perdão. Algum comentário a mais, por favor? Obrigado, irmão Jailton. Alguma abordagem a mais neste ponto, por favor? Queria só fazer uma colocação. Pastor. Nós temos tanto valor, irmã Maria José, tanto valor, que Deus enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Nós temos tanto valor para Deus que, a partir de Cristo Jesus, nós temos um caminho chamado santificação, em que cada vez mais nos parecemos com Cristo.
Então, é algo assim, o amor de Deus é maravilhoso. Amém. Mais alguma abordagem, Perfeito, por obrigada. favor? Amém. Eu Queria... creio que esse... Perdão. Primeiras damas. Obrigada. Eu queria fazer uma colocação que é interessante nas lições que nós vimos estudando. Nós vemos, irmã Maria José, que Deus, quando nos criou, Ele nos criou para o louvor da sua glória. Amém. O pecado nos afastou de Deus, né? E nós vimos que uma vez salvo, nós não perdemos a nossa salvação. E aí, o que podemos dar para Deus? Olha, Deus ama um coração contrito, uma vida submissa, um olhar direto para Ele. Deus, eu digo muito aqui para Ricardo que Deus é um Deus ciumento. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, Aleluia. Deus nos fez para o louvor dele. E todo ano, quando chega o Natal, eu costumo falar assim: o que eu vou dar para Jesus de presente? Se todo Natal eu gosto, se todo meu aniversário, né? Todo mundo no aniversário gosta de ganhar presente, né? E o que a gente vai dar para Jesus no aniversário dele? E eu falo para Deus, todo ano eu falo para Jesus: olha, eu estou aqui, o meu coração é seu, a minha vida é sua, eu quero que a cada dia o Senhor use. É isso que nós podemos dar para Deus. Nós somos pecadores, mas unidos em Cristo, né, salvos pelo sangue, nós somos aquilo que vai salvar, ser a luz no mundo para que outras pessoas encontrem a Cristo. Então, nós temos muito valor, nós temos muito a dar a Deus através da nossa luz para iluminar, porque quando a gente ilumina, a gente consegue fazer com que outras pessoas encontrem o caminho de Deus, e não tem alegria maior no céu do que uma alma que se converta. Então é isso que nós somos aqui na Terra, nós somos soldados de Cristo para fazer com que o reino de Cristo cresça e o inferno diminua, que menos almas se percam, mas que mais almas se salvem. Se nós colocarmos no nosso coração, na nossa mente, que nós somos esses guerreiros que estamos aqui tentando salvar almas que estão indo para o inferno, nós vamos ver quão importante nós somos na obra de Deus. E somos importantes para Deus. Amém. Pastor Dagoberto? Amém. Amém. Obrigada pela participação. O pastor Marcelo estava comentando sobre a santificação. Como a gente faz uma tabelinha, né? É interessante que esse problema que estamos vivendo no mundo talvez seja a oportunidade que Deus está dando à humanidade de se aproximar dele, de estar em processo de santificação, como está lá no Apocalipse: aqueles que se branqueiam, branqueiam-se mais ainda, e aqueles que se sujam, sujam-se mais ainda. E nós temos visto que, apesar da situação problemática, o vírus, a pandemia, muitos estão aí nas redes sociais, na TV, apresentando valores plenamente materiais, coisas mundanas, preocupações apenas com aspectos materiais. E Deus está dando aos seus filhos, creio, a oportunidade de estar no processo de santificação. Porque nós podemos ler mais a Bíblia, nós podemos orar mais, nós podemos estar em comunhão maior com os familiares, aqueles que estão dentro do nosso teto. Marido e mulher têm a chance de concordarem, de não ficarem com as suas diferenças. Né? Alô? Não sei se estão ouvindo. Estão ouvindo aí? Sim, pastor, estamos ouvindo, sim. Conclua para o irmão depois entrar no vídeo, porque a gente tem que correr agora para o final. Ah, sim, ok. Então, essa é a situação. Nós temos, então, um vídeo. E eu queria apresentar nesse momento aqui para os irmãos o versículo que Deus colocou, o apóstolo Paulo colocou lá em Efésios. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para os irmãos. Eu não estou vendo a tela, pastor. Ok. Para mim, o irmão não pode colocar, não? Não. Está aí. Efésios 1:3, não sei se está legível aí para os irmãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né?
que nos amou, os irmãos podem ver que assim não consigo ver aqui, que nos amou desde a fundação do mundo. Ele nos amou antes da fundação do mundo. Está aqui, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, pela sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, me impressiona que Deus nos preparou, na verdade, antes da fundação do mundo. Não dá para o ser humano entender muito bem, porque a visão de Deus é linear. Nós temos uma visão temporal, nós temos uma consciência temporal, e Deus, na verdade, nos predestinou antes da fundação do mundo. E exatamente nesse vídeo que eu preparei, pastor, ele tem 10 minutos. Se houver chance ainda, a gente coloca aqui agora. Ok? É menos até. Tudo menos. bem, pastor. Então, coloca, por favor. Tá, vamos lá. Vamos para lá. Por favor. Pronto. Ok. Aí está. Vamos? Tudo começou, meus irmãos, lá no Éden, com a primeira profecia do Senhor. Tá bom, som, pastor? Quando ele disse que traria da semente da mulher o salvador da sua criatura, feito à sua imagem e semelhança, que havia pecado. Eis aí, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E então, quando Deus chamou Abraão, ele foi o primeiro obediente, porque Deus pediu a ele o seu filho, num ato que apontava para a cruz. O Senhor começava aí, então, a treinar a sua descendência dos homens que seriam obedientes a ele. E ele, na verdade, estava treinando a humanidade porque ele enviaria o seu filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu, porque Deus, na verdade, proveu para Abraão o cordeiro. Então Abraão levantou os olhos e viu que Deus estava oferecendo um cordeiro e estava engastanhado na mata, nos arbustos, e Abraão então ofereceu a Deus. E assim, Deus segue com sua criatura, que acabaram 400 anos no cativeiro do Egito, porque desobedeceram a Deus, saíram da presença de Deus. E o final foi exatamente esse, o cativeiro do Egito, durante 400 anos. Mesmo assim, pela sua graça e misericórdia, ele ouviu o clamor do seu povo e libertou do amargo cativeiro. E o Senhor ia adiante deles durante o dia numa nuvem para os guiar pelo caminho, porque eles precisavam saber o caminho. E durante a noite, na verdade, Deus providenciava para eles uma coluna de fogo, porque era nessa coluna de fogo que Deus lhes mostrava o caminho e aquecia, porque o deserto é muito frio à noite. Eu já estive lá. A noite é frio, durante o dia é quente, e a noite muito frio. Então, Deus providenciou essa coluna de fogo que os aquecia na noite no deserto. E ele, então,
abre o mar vermelho diante deles e eles passam felizes. E Deus, então, entrega os 10 mandamentos. Moisés sobe o Sinai e recebe lá na sarça ardente os 10 mandamentos. E o povo de Deus nunca mais esqueceu esse fato. Na verdade, eles sempre se lembravam de que o Moisés foi instrumento de Deus para receber a sua lei. E ali o povo, então, recebia de Moisés que descer ao Sinai. Deus pediu a Moisés para fazer uma tenda. E era nessa tenda que Deus se revelava a Moisés, face a face. E o povo ia, era a tenda da congregação, a tenda do encontro. Quando havia algum problema, o povo ia lá na tenda do encontro. Porque, na verdade, Deus pediu que Moisés fizesse um tabernáculo. E assim, me farão um santuário para que eu habite no meio de vós. E Moisés, então, providencia o tabernáculo. Foi levantado no centro do acampamento, rodeado pelas tendas das tribos de Israel. O tabernáculo foi a evolução da tenda, porque ali existia os utensílios, apetrechos, os objetos que, na verdade, eram de suma importância para o culto ao Senhor, porque ali estava sendo treinado o povo. Existia uma única porta, apontava para o futuro, quando Jesus disse que ele era a porta. Então, assim, nós verificamos que Deus providenciou todas as coisas para que nós recebêssemos Jesus. A palavra tabernáculo significa tenda da habitação, lugar de ou habitação de Deus. O tabernáculo nada mais era do que uma tenda construída de madeira, metais e cortinas. Seria um local de onde, dali para frente, Deus se manifestaria ao seu povo. As instruções e revelar a sua vontade. Mais à frente, nós vemos que Deus coloca no coração de Davi que edifique um templo. Ele não pôde realizar isto porque tinha as mãos de sangue. Então, seu filho Salomão foi que realizou a construção deste templo. E nesse templo existia a semelhança do tabernáculo material, os equipamentos, e o local em que, na verdade, o sacerdote entrava uma vez por ano. Era o lugar santíssimo, onde existia uma cortina, existia um véu, e apenas o sumo sacerdote poderia entrar. Eis aí o templo de Salomão, que, na verdade, Deus colocou no coração de Davi para construir, mas somente Salomão o construiu. Porque Davi tinha as mãos de sangue e Deus não permitiu que ele construísse um templo para ele. Nós vemos aí todos os utensílios utilizados no tabernáculo em tamanho maior. E foi aí que existia, na verdade, o véu que separava o lugar santíssimo dos homens. Apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar, porque existia um véu que separava o lugar santíssimo dos homens. E Jesus, então, naquela cruz do Calvário, ele rasga e se oferece por nós, e então acaba a separação entre Deus e os homens. E nós vemos, então, no final deste vídeo, Jesus rasgando o sacrifício da cruz, esse véu que era a separação entre Deus e os homens. Nós vamos ver mais adiante agora um vídeo de 2 minutos, finalizando com o sacrifício de Jesus. Deus abençoe.
Aí Jesus deu um grito: Pai, nas tuas mãos eu entrego o espírito. E morreu. Então a cortina do templo ficou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram. E muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas depois da ressurreição de Jesus. Saíram dos túmulos, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Muito bem, eu estou percebendo que encerrou, então. Tivemos um probleminha na internet, mas... Tá, tudo bem, pastor, não há problema. Então, Ok, assim, nós não agora... temos tempo para abordagem agora. Ok, o véu foi rasgado e agora estamos diante de Deus no processo de santificação. Amém. Nós não temos mais oportunidade para perguntas, porque nós já estamos com o tempo já estourado e eu vou fazer a conclusão da lição que foi abordada pelos professores. Então, nós estudamos hoje sobre o presente de Deus para o mundo. Você que, de repente, acompanhou a gente agora e viu essas imagens lindas, do Templo de Salomão, é uma referência ao Templo de Salomão, construído na época em que ele reinou e fez aquele grande projeto. É uma alusão a algo que aconteceu na história. Hoje, nós temos como pressuposto que nós somos o templo do Espírito Santo e Jesus habita em nós através do seu Espírito Santo. Este é um grande presente. Deus deseja manter um relacionamento com a gente, e este é o grande presente que nós recebemos de Deus. O profeta Isaías disse que Deus não viu em nós nada que fosse desejado. O pecado abateu, derrotou, destruiu, manchou. Nenhum mérito no ser humano. Nós fomos alcançados tão somente pela graça. E o perdão dos nossos pecados só foi possível porque Jesus tomou o nosso lugar. E mesmo com a morte de Cristo, nós só somos achados desejáveis diante do Senhor, porque Jesus é o mediador. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que quando ele queria fazer o bem, ele já tinha feito o mal. Quando ele pensava em fazer alguma coisa boa, o mal já tinha se apoderado dele. Então ele disse, eu sou um homem miserável, eu não tenho valor algum,
Mas aí no capítulo 8 do capítulo de Romanos, concluindo este doloroso cântico do apóstolo Paulo, ele diz assim: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esse processo desse presente começa com Cristo, termina com Cristo, e a nossa grande obra será se sujeitar ao senhorio dele e buscar uma vida que o agrade em todo o tempo. Então, Deus abençoe que essa lição seja praticada por nós. Eu passo a palavra à nossa diretora da Escola Bíblica Virtual, Neuza. Você tem que se mutar, desmutar aí, Neuza. Só você ir, porque eu não consigo, eu não mutei, então. Então, vamos lá, enquanto ela consegue ali resolver essa batalha com o seu aparelho. Eu estou vendo aqui o irmão Eudóxio, e que alegria tê-lo aqui com a irmã Jamilier, também o Eduardo. Como é que está a irmã Marciana, Eduardo? Está melhor? Que alegria. Está melhorando, pastor. Está melhorando, está Amém, tratando. e ali também está o Felipe, Filipão ali, ó, que bonito. Deus te abençoe, querido. Que alegria. Irmão Eudóxio também, seja bem-vindo, entendeu? Neuza, você toca na tela, vai aparecer um microfonezinho lá, se você está usando o celular, e aí você vai no microfone, ok? Senão a gente vai fechar aqui, tá bom? Então, gente, vamos concluir aqui, porque quando a pessoa se muta lá, eu não estou conseguindo aqui. Então, por isso é que eu não faço. Quando eu muto todo mundo, eu consigo desmutar, ok? Tocar na tela, aparece o telefonezinho, o símbolo de telefone, de microfone lá embaixo, ou em cima, não sei, no celular, não sei, e aí toca e vai aparecer o microfone para você falar, Neuza. Ok? Acho que não está conseguindo mesmo, tá bom? Acho que agora até travou, ela deve ter tocado lá e travou. Bem, nós vamos então orar aqui de maneira objetiva, a gente vai encerrar agradecendo a Deus a bênção de termos aprendido essa lição tão maravilhosa. Irmão Eudóxio, por favor, ore para a gente. Deus desmutou e mutou de novo, e agora acho que ela até saiu. Não, ela está aí. Neuza, pode falar, está ouvindo? Você fica no microfone. Neuza, você nos ouve? Você está agora, mutou de novo. Irmão Eudóxio, por favor, ore ao Senhor. Pai Santo que está nos céus, muito obrigado por esta manhã que tu nos dás. Muito obrigado porque, embora distante, podemos rever os nossos irmãos. Podemos estar juntos, embora distantes. Te agradecemos por essa lição e pelo amor que Deus demonstrou através de entregar ao Pai o seu próprio Filho para que pudéssemos ser redimidos dos nossos pecados e Amém. alcançarmos a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Neuza, pode falar então, concluindo. Você está ouvindo? Você mutou de novo. Você tinha desmutado, mutou de novo. Bem, então a gente encerra aqui a transmissão.